Senhor, amém? Igreja, com a graça e a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estarmos aqui novamente. E já agradeço o convite, pastor José, missionária Nilza. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Abra sua Bíblia, Números, capítulo 23. Livro de Números, capítulo 23, apenas um versículo. Eu creio que o Senhor tem uma palavra ao seu coração nessa noite. Números, capítulo 23, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Amados, hoje nós vamos falar a respeito do conflito que está ocorrendo entre Israel e os seus opositores, Israel e os seus adversários. Nós vamos ver que o que está acontecendo hoje é algo que houve um início no passado, é algo do passado, é algo do presente e ainda continuará no futuro. O que nós estamos vendo em Israel, né, esses ataques de um grupo terrorista palestino por nome de Hamas, teve início há muitos anos com a história de Abraão. Né? As raízes do conflito de Israel começam com Abraão. O contexto, a história de Abraão e as consequências desse contexto. O contexto de Abraão se divide basicamente entre duas partes: a promessa que Deus fez para Abraão e a reação que Abraão teve diante da promessa de Deus, diante da promessa divina. Então Deus ele inicia fazendo uma promessa a Abraão dizendo: eu multiplicarei os seus descendentes. Os seus descendentes serão tão numerosos como as estrelas do céu, como os grãos de areia das praias. De ti sairão nações, de ti sairão reis. Essa foi a promessa que Deus fez para Abraão. O problema foi a reação de Abraão. Abraão, no primeiro momento, não estava acreditando. Abraão ele não teve uma fé inicial, ele teve uma fé a ser desenvolvida. Muitas pessoas pensam em Abraão apenas como pai da fé, porque ele praticou essa fé, ele veio a conquistar essa fé, mas no começo ele não cria. A Bíblia fala que não só ele, mas também Sara riam, né? Então Sara e Abraão, eles decidem que Abraão deveria dormir com outra mulher. Já começa daí, né? Qual a mulher, em sua sã consciência, que vai falar para o marido dormir com outra mulher? O texto fala que Sara diz para Abraão dormir com a sua escrava, a sua serva por nome de Agar, para que desse contato de intimidade entre Abraão e Agar viesse assim ter os descendentes de Abraão. E eu quero dizer, meus queridos, que quando Deus ele faz uma promessa, ele não precisa de ajudinha, ele não precisa de arrumadinho. Aquilo que ele for fazer, ele vai fazer. Você não precisa dar uma ajuda para Deus. É nós que precisamos da ajuda de Deus e não o contrário. Então, Abraão já de certa idade avançada, Sara também, mas mesmo assim Abraão ele dorme com Agar, e desse relacionamento, desse contato, nasce um menino por nome de Ismael. Ismael não era a vontade de Deus. Ismael foi fruto de uma decisão humana. Porém, o próprio Deus disse que como Ismael também era filho de Abraão, de Ismael também viriam descendentes. De Ismael saíram 12 príncipes, 12 líderes, né, das suas tribos. Ele vai nos dizer que os descendentes de Ismael, esse filho fora do casamento, né, filho de Abraão, Abraão casado com Sara, porém ele teve filho com Agar, a escrava. Esse filho Ismael, diz a palavra de Deus, ele teve descendentes. A Bíblia fala que esses descendentes eles ficaram numa região que fica de Avilá até Sul, próximo da fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur. Os estudiosos falam que nessa região se iniciaram os árabes. Então é possível dizer que os árabes vieram de Ismael. Eu quero deixar claro que ser árabe não significa necessariamente ser muçulmano. Nós vamos falar da religião do Hamas.
né? Existem pessoas que são árabes, mas não são muçulmanas. Árabe, o que é um árabe? Árabe é um povo, um grupo de pessoas, né? Um grupo étnico. Eu estou falando de raça, de sangue, de linhagem. Um grupo, os árabes são um grupo étnico que ocupa boa parte, a maior parte do Oriente Médio, de todos aqueles países ali, e uma parte da África setentrional. Já ser muçulmano é aquele que professa uma religião chamada islamismo. O islamismo prega que Deus é Alá. Existe um profeta deles chamado Maomé. Esse cara teria anunciado que a verdade está em Alá e não em outras religiões. E aí eles começaram a escrever um livro conhecido como Alcorão, que para eles, para os muçulmanos, para o islamismo, seria o livro sagrado. Então aqui de cara nós já temos duas vertentes. Porque mais na frente a promessa de Deus se cumpre. Abraão e Sara. Sara tinha 90 anos, Abraão tinha 100. Porém, aquilo que Deus fala, ele cumpre. E Sara veio a dar luz a um menino por nome de Isaac. E de Isaac vieram os descendentes do Senhor, vieram a nação de Israel. Então, de um lado nós temos Isaac, filho de Abraão e Sara. E do outro lado nós temos Ismael, filho de Abraão e Agar. De Isaac nós temos Israel, nós temos os cristãos que somos nós, porque o povo eleito do Senhor foi Israel. Das 204 nações que existem no mundo, a nação escolhida foi Israel. E nós, por misericórdia, alcançamos pela graça. Quando Jesus ele se encontra com a mulher samaritana, ele fala: a salvação vem dos judeus, porque começou com os judeus, começou com os israelitas e veio para todos aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como o único e soberano Senhor e Salvador de suas vidas. Então de Isaac vieram os cristãos, o reconhecimento a Deus como o único Senhor, a Cristo e a Bíblia. E de Ismael vieram os islâmicos, o suposto reconhecimento a Alá, a Maomé e ao Alcorão. Então existem alguns fatos que nós vamos considerar nessa noite. Pela misericórdia de Deus, né, quem nos conhece sabe que tudo pela misericórdia de Deus, o Senhor nos permitiu ter algumas formações. E uma das minhas faculdades foi na área de relações internacionais. Então eu vou agregar algumas informações do conhecimento secular com a Bíblia, para que a gente possa entender melhor o que está se passando. Existem hoje países que são árabes e muçulmanos, tá? Existe uma série de países que têm essas duas características. Eles são árabes, eles têm esse grupo, esse povo, e ao mesmo tempo eles professam o islamismo. Um país muçulmano não significa que todos os cidadãos daquele país sejam muçulmanos. Quando a gente fala que um país é muçulmano, significa que ou a maioria deles é muçulmano, tem alguns que seguem outra religião, ou o país nem é tão muçulmano, mas a liderança do país é. E a liderança do país impõe. Aqui se professa o islamismo. Aqui todo mundo é obrigado a ser islâmico. Segunda observação: ser muçulmano não significa ser extremista. Tem muçulmano que é de boa, né? Tá lá praticando a religião dele. É mentirosa? É, nós sabemos que é, né? Todo ensinamento contrário à palavra de Deus é mentiroso e leva ao inferno. Porém ele é de boa. Nós vamos para a igreja, eles vão para a mesquita. Nós adoramos a Deus, eles adoram a Alá. Nós abrimos a Bíblia, eles abrem o Corão, mas eles não mexem com ninguém, né? Porém, dos muçulmanos também tem aqueles que são extremistas, cheios de ódio, né? Daí vem a história dos homens bombas e de tudo que nós estamos vendo no noticiário, né? Todo mundo está acompanhando e sabe o que está acontecendo. Não são poucos os países muçulmanos. Nós temos como exemplo a Arábia Saudita, a Argélia, o Catar, onde houve a Copa do Mundo, os Emirados Árabes, o Egito, Marrocos, Iraque, Iêmen, Jordânia, Sudão, Sumária, Síria, a Líbia, o Líbano, a Tunísia, a Turquia e a Palestina, que é o país do grupo terrorista Hamas, que está atuando hoje. Nós temos que entender, meus queridos, que Israel representa o relógio do mundo. A Bíblia diz que o ódio a Israel iria aumentar, porque Israel foi escolhido de Deus. O diabo ele se levanta contra tudo aquilo que é do Senhor, né? Se está fazendo a vontade do diabo, o diabo não tem por que se levantar, porque já está na vontade dele.
Mas aquilo que Deus quer, aquilo que Deus gosta, tem levante na sua vida, por quê? Porque Deus é contigo. Porque você está fazendo a vontade do Senhor. Então, antigamente, houve essa decisão por parte de Abraão, ter um filho fora do casamento, né? E de uma decisão errada, se já não bastasse uma decisão errada, desse filho vieram pessoas extremistas, vieram descendentes rebeldes. Imagina alguém fazer um filho, né, que não seja a vontade de Deus. Veja bem, uma coisa é a permissão divina, outra coisa é a aprovação divina. Nós não podemos confundir permissão divina com aprovação divina. Tem coisa que Deus permite, mas Ele não aprova. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa que Deus não quer e dizendo, mas foi a vontade de Deus. Eu fico imaginando Deus olhando e dizendo, me tira dessa. Eu não estava nisso. Eu não mandei você fazer isso. Você fez porque você quis, né? O que seria um filho hoje que não seria a vontade de Deus, né? Imagina alguém que faz filho antes do tempo, né? Ou eu faço um filho que eu não tenho condição. Será que é o que Deus quer para você? Não é. Um filho com alguém que vai dar errado com você é o que Deus quer? Não. O certo, né, o ideal, não estou julgando ninguém que teve relacionamento errado. Não é isso, entendam. Mas o ideal não seria você conhecer uma pessoa e ficar com ela para a vida inteira, né? O sonho de todo mundo, né? Então, e além disso, imagina se você comete um deslize desse e o filho ainda cresce e dá desgosto. Já imaginou? Um filho rebelde, um filho que, né, foi citado bons exemplos, até testemunhos bons hoje. Imagina se não fosse um testemunho, fosse um testemunho, né? Alguém que fez tudo errado, alguém que não respeita pai, alguém que foi preso, não sei. Mas foi o que aconteceu de uma decisão de Abraão. Então, às vezes você toma uma decisão errada e um abismo chama outro abismo, né? Algo começa errado e se perpetua dando errado. A Bíblia diz que certa vez Agar, né, a escrava, a serva de Sara, mãe de Ismael, o anjo do Senhor se encontra com Agar e ele diz para ela, falando sobre Ismael, ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Olha o que Deus falou para Agar. Seu filho, Ismael, vai viver em hostilidade contra todos os seus irmãos. Hostilidade significa rivalidade, né? Ser hostil, ser agressivo, né? Não vou com a sua cara, né? Tô levantando uma barreira, você quer se esforçar para ser meu amigo, mas eu não quero, né? Ismael já era assim, Deus falou que Ismael seria assim. E o texto fala que ele seria assim contra todos os seus irmãos. Um dos irmãos de Ismael era Isaque, né? Então, desde o princípio havia essa rivalidade e essa dificuldade. E hoje não é diferente. Porque assim como Ismael era rival, hostil com os irmãos, hoje os descendentes de Ismael também são hostis com os descendentes de Isaque. A história só continua. A Bíblia fala que quando Agar ficou grávida, o nariz empinou. Ela ficou soberba, né? Porque Sara era a mulher legítima, a casada, estou falando de casamento, né? Essa união que Deus abençoa. Agar era por fora, mas ela conseguiu o que a senhora não conseguiu. Estou grávida. Você não tem filho dele, eu tenho, né? Eu sou a escrava e estou grávida. Você que é a dona de tudo e não tem. E Abraão era um bom partido, né? Abraão era o cara cheio de rebanhos, era o homem de Deus, era o homem da promessa, né? Então a Bíblia fala que Agar veio a desprezar sua senhora. Esse padrão continua, porque o filho de Ismael, quando Isaque acabara de nascer, vai desprezar Isaque, né? O filho de Abraão, chamado Ismael, né, vai desprezar Isaque. Então nós temos Agar desprezando Sara, e depois nós temos Ismael, filho de Agar, desprezando Isaque, filho de Sara. E hoje a coisa continua. Porque os islâmicos, eles desprezam os judeus e nós os cristãos. Os islâmicos nos chamam de bastardos, de ilegítimos. O que é bastardo no sentido deles? Aquele que não é filho do casamento. Existe uma briga até hoje para dizer quem é o verdadeiro filho de Abraão. Pastor, quem é o verdadeiro? Isaque. Simples. Deus se apresenta como Deus de Abraão, Isaque, Jacó, e vai seguindo José e outros homens de Deus. Não tem Ismael. Porém, essa raiva eles carregam. Então existe um padrão de desprezo antigo, começou no passado e se perpetua hoje. Existe uma defesa por parte deles, dos opositores. Eu estou falando dos opositores de Israel. Existe uma mentira em defesa da posição familiar. Eles alegam que Isaque é o bastardo, é o de fora, é o rejeitado, enquanto Ismael seria o legítimo. É uma mentira. A Bíblia fala que isso é mentira. Existe uma defesa em virtude de uma falsa fé. O cristianismo não é de Deus para eles. A religião certa seria o islamismo. Porém, o islamismo mata muitas pessoas.
E a Bíblia diz que a religião que Deus toma como pura e imaculada é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas em seus momentos de dificuldade. Não é o que o islamismo faz. O islamismo não cuida de órfão e de viúva. Ele faz um órfão e faz uma viúva, porque ele mata os pais. Quantas crianças israelitas perderam seus pais num ataque? Quantas mulheres ficaram viúvas, né? Perderam seus maridos num ataque, né? E a Bíblia diz, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho que eles pregam é um tal de Alá, mas o caminho para chegar a Deus se chama Jesus. Jesus de Nazaré. E esse ódio de filho rejeitado, né? Existe o casamento, o homem e a sua esposa, né? Abraão e Sara, e tem aquele que não é desse casamento. Esse ódio que Ismael deve ter perpetuado, ele continua até hoje. É até um pouco estranho, né? Porque geralmente quem sente o ódio é aquela pessoa que está ali, né? Ah, é a minha vida. Meu pai me deixou, então é uma coisa pessoal. É o meu pai, é a minha mãe, é algo assim. Só que foi passando de filho, para neto, para bisneto, e está até hoje. Eles têm essa raiva de Israel, né? Como se fosse tipo assim, eu sinto esse desprezo até hoje. Foi com alguém de tantos anos atrás, mas eles ficam passando um para o outro. E é isso que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Deus ele falou com Abraão: a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara te dará no ano que vem. Então Deus deixou claro que ele fez aliança com Isaque. Não está escrito que ele fez aliança com Ismael. E ele falou assim, ó: o filho que Sara dará no ano que vem. Então isso foi um impacto para Ismael. Peraí, eu sou primeiro, eu nasci primeiro, eu já estou aqui, mas o filho que Deus quer ainda nem existe. Isso causa raiva. Causou raiva, né? Há quem entenda, dizem estudiosos, que Ismael já era um adolescente. Há quem entenda que ele podia já ter 14 anos. Há quem entenda que ele podia ter 18 a 20 anos. Quando a gente fala menino, é no sentido de que ainda precisava de instrução, de criação, mas ele não era tão novinho assim. Ele já poderia ter consciência. E Deus falou que a aliança de Deus seria com Isaque e com os seus futuros descendentes. Futuros descendentes de Isaque seria Israel. Deus ele fala para Abraão: é por meio de Isaque que a sua descendência é de ser considerada. Então Abraão ele é conhecido através de Isaque, da sequência que segue Isaque, né? Isaque, Jacó, José, aí nós temos Moisés, Davi, tremendos homens de Deus. Foi daí que nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso. Perceba que Deus se apresenta como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Ao falar que ele é o Deus de Isaque, Deus já está falando, a descendência é dele. E quando ele fala que é o Deus de Jacó, Jacó lutou com o anjo. E quando ele luta com o anjo, o que o anjo diz para ele? Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Então Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Acho isso muito claro, né? Existe até uma confirmação divina. Quem é Deus? Deus é o Deus de Israel. Em Gênesis capítulo 22, quando Deus ele vai provar Abraão, Ismael já existe, Isaque deve ser bem novinho, e Deus manda Abraão pegar Isaque e sacrificar no monte que Deus iria mostrar. Perceba que quando Deus ele dá essa ordem para Abraão, ele fala assim: Abraão, pega Isaque, teu único filho, aquele a quem amas, e vai sacrificar para mim no monte que eu lhe mostrarei. Aí a pessoa pergunta: peraí, por que Deus falou pega Isaque, teu único filho? Aquele a quem amas, teu único? Peraí, mas Ismael já não existia? Ismael não era mais velho? Por que Deus falou que Isaque era único? Aqui Deus está dizendo basicamente duas coisas. Ismael foi fruto de uma vontade humana. Isaque foi fruto de uma promessa divina. Quando Deus fala, pega Isaque, teu único filho, é como se Deus dissesse o seguinte: eu não considero Ismael. Ismael é coisa tua. Eu só me responsabilizo por aquilo que eu falo, por aquilo que eu prometo. Deus não se responsabiliza por aquilo que você quer fazer por conta própria. Ah, mas eu quis entrar aqui. Deus falou que não era para entrar. E aí? Como é que fica? Agora, aquilo que ele fala, ele se responsabiliza. Aquilo que ele promete, ele vai cumprir. Então ele diz: Isaque, teu único filho. Para mim, o único, o que eu considero é Isaque. Existem outros fatos a serem considerados. O apóstolo Paulo disse que Ismael era o filho da mulher, o filho que nasceu de forma natural
perseguindo Isaque, o filho que nasceu segundo o Espírito. Então ele já diz, né? Nasceu de modo natural, carne, está falando de carne. Carne é pecado, né? Decisão humana. Mas Isaque nasceu segundo o Espírito, foi Deus que queria, né? Quando fala de Espírito, está falando de Deus. A Bíblia fala que chegará o tempo, já é chegado, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e importa que adoramos a Deus que é Espírito. Deus é Espírito. Isaque nasceu segundo o Espírito. Outra versão bíblica vai dizer que Paulo disse: Ismael, o filho da mulher escrava, perseguindo o filho da mulher livre. Então, o nascimento de Isaque culminou, resultou na expulsão de Ismael, né? Quando Isaque nasce, né? Ismael vai debochar dele. Sara, mãe de Isaque, não gostou, vai falar com Abraão. Deus confirma o que ela fala e tem que mandar embora. Então o nascimento de Isaque culminou na expulsão de Ismael. Agora que nasceu Isaque, Ismael tem que ir embora. Isaque representa a vontade de Deus, a vontade do Espírito. Ismael a carne. Aplicando a nossa vida, quando você nasce no Espírito, o que é carnal tem que ir embora. Ou você é espiritual ou você é carnal. Não tem como ser os dois. Se decidiu servir a Deus, a velha criatura tem que partir. Porque agora há uma nova criatura, né? Há quem entenda que se Ismael ficasse, ele poderia ter matado Isaque. Não é algo absurdo, considerando que logo no começo dos tempos, Gênesis capítulo 4, Caim matou Abel, e eram irmãos, né? E sem fazer nada, né? Abel não fez nada, era um tremendo homem de Deus, mas foi morto. Então é possível que se Ismael ficasse, ele mataria Isaque. Então Deus já disse: olha, eu não quero que nenhum nem outro se fira, manda um para um lado, vai outro para o outro, né? Perceba que se Ismael matasse Isaque, Ismael já um rapaz grandinho, ele teria consciência e força para fazer algo cruel e covarde. Imagina um rapaz adulto matando o bebê recém-nascido. É disso que eu estou falando. Ele é consciente do que ele está fazendo. Eu estou falando de pura maldade, né? É cruel, é covarde. E hoje não é o que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo? Mulheres em Israel sendo estupradas e mortas. Isso é covarde. Isso é cruel, você chegar numa vila e matar todo mundo. Gente que, né, tem nada a ver com essa briga lá do passado. A mulher está sendo morta por quê? Por causa do sangue? Né? Porque um dia eu tive um tataravô Abraão, é isso? É por isso que eu vou ser morta? Né? É isso que nós estamos vendo hoje. Então, diz a palavra de Deus que após a morte de Sara, Abraão ele se casa com uma mulher chamada Quetura, e ele também vem a ter outros filhos com concubinas. Porém, todos esses filhos Abraão despediu, despachou, mandou embora, e mandou embora com presentes. Por quê? Porque a herança iria apenas para Isaque. Abraão teve muitos filhos, né? Isaque era apenas o começo da promessa de Deus. Ismael representa, né, um desvio, né? A pessoa querendo fazer sua própria vontade. Mas o Deus que prometeu descendência para Abraão, né, cumpriu e cumpriu de muitas formas. Então, apesar de Abraão ter muitos filhos, o único que teve herança foi Isaque. Tudo ficou para Isaque. Porque às vezes você pode até ter vários parentes, mas se Deus escolhe, é aquele que está escolhido. Nós vemos isso em muitos textos na Bíblia. Não estou pregando divisão de família, acepção de pessoas. Mas quantas famílias tem aquele que já é predisposto a buscar a Deus e aquele que já é rebelde desde o começo? E Deus é justo, né? Eu vou tratar da mesma forma. A pessoa passa a vida inteira no mundão, talvez se converta no final e aquele desde o começo está servindo a Deus. Lá em cima vai ser a mesma coisa? Não vai. Porque Deus é amor, mas também é justiça. Então percebam, meus queridos, que os filhos de Abraão foram despedidos, mandados embora, e não herdaram nada. Por isso que os opositores deles estão voltando. Eles foram mandados embora, mas hoje eles estão voltando. Hoje eles estão invadindo Israel, né? Eles foram mandados sem nada. E hoje o que eles querem? Eles querem a terra de Israel. Eles querem herança, né? Veja que é o contrário, né? É aquela questão da forçação de barra. O pai Abraão mandou embora e deu o presente deles. Não é para vocês terem a herança, mas eles querem voltar e querem herdar. Outro fator que deve ser considerado é que muitos dos filhos de Abraão, a começar de Agar era escrava, ela não era senhora, ela não era esposa. Há quem entenda que filho de escravo também é escravo. E escravo não herda. Porque a Bíblia diz que
O filho sempre terá lugar na casa do pai, o escravo não. Tem uma aplicação em nossas vidas. Um dia nós éramos escravos, hoje você é filho. Você não é mais escravo do pecado. O diabo não te domina mais. Hoje você tem lugar na casa do pai, porque você é filho. Você é filho de Deus. Você é um filho de Abraão. Diz a palavra de Deus que ali se iniciou esse ódio. O resumo do ódio dos opositores de Israel, dos adversários de Israel, se faz basicamente nos seguintes quesitos. São bastardos, eles, estou falando deles, tá? Não são legítimos, nem na forma de servir a Deus, né? Porque se servisse a Deus, já saberia que não pode tocar em Israel. A Bíblia fala, abençoados que abençoarem Israel, orai pela paz de Israel, e amaldiçoados aqueles que amaldiçoarem Israel. Então eles são bastardos, escravos e não foram escolhidos por Deus. É um peso muito grande, né? Eu quero ser visto com reconhecimento familiar. É difícil às vezes você ter reconhecimento na família. Quem sabe alguém passa por uma dificuldade dessa, né? Às vezes você não é reconhecido pelo pai, o pai deixou, ou tem uma mãe horrível, ou são alguns irmãos, mas tem aquele que é o queridinho, você se esforça tanto e não consegue amor, mas outro que não faz nada consegue. Existem casos assim. Eu estou ilustrando para que você entenda a dor que se passa nesse povo, né? Isso é ser bastardo, escravo, né? E o pior de tudo, que é não ser escolhido por Deus. Porque às vezes Deus até escolhe. E quando Ele escolhe, Ele muda a história, né? Ele faz o escravo ser livre. Ele liberta. Quantos, né, que alguém não imaginava vieram para a presença? Ruth era moabita, não era israelita. Deus escolheu. Paulo, né, Saulo, perseguia cristão, mas Deus escolheu. Raabe, a prostituta, né, ajudou os homens de Deus. Deus salvou, Deus protegeu, né? Então tem muitos casos de pessoas que eram de fora e vieram. A nossa vida é assim. Nem todo mundo nasceu na igreja. Você era de fora, mas Deus não escolheu, você está aqui. Deus escolheu você. E você está aqui porque você escolheu Deus. E isso é algo maravilhoso. Então, por causa da rivalidade de Agar, né? O filho de Agar debochando do filho de Sara, Agar foi embora. Por causa da rivalidade de Agar foi para o deserto e deixou o seu filho para morrer. Porque a Bíblia fala que quando acabou o pão, acabou a água, ela se afasta do seu filho, diz a Bíblia, a um tiro de flecha, que seria aproximadamente 50 metros, e ela fala consigo mesma, não posso ver meu filho morrer. Ela deixou o seu filho morrer, deixou o seu filho para morrer. Não morreu porque Deus não deixou, mas ela deixou ele para lá para morrer. Então, por causa de uma rivalidade de Agar para com Sara, ela deixa agora o seu filho para morrer. E hoje não é diferente, amados. Hoje, por causa da rivalidade dos opositores de Israel contra Israel, eles estão deixando os seus próprios morrerem. Existem pessoas do grupo palestino, do Hamas, dos islâmicos que estão morrendo por causa do ódio que eles mesmos têm contra Israel. Isso se pode ver de forma direta e indireta. Nos noticiários está dizendo que teve momentos que eles lançaram mísseis contra Israel, o míssil voltou e matou eles. Matou pessoas do povo dele. Eles estão com tanto ódio de Israel que eles estão entrando numa guerra que até os dele estão morrendo. E quando Israel está retaliando, eles podem, né? Para as relações internacionais, quando um país inicia a guerra com outro país, automaticamente o país que está sendo bombardeado tem direito legítimo de se defender. Às vezes a melhor defesa é o ataque. Eu não vou deixar o meu povo desprotegido. Estão achando que é chegar aqui e vai matar nossas famílias? Nós vamos atacar como forma de demonstração de força. Então, quando Israel está atacando e pessoas até inocentes, né, da Palestina, outros ali estão morrendo, a culpa não é de Israel, a culpa é de quem começou a briga. O ódio a Israel é tão grande que até os seus estão morrendo. E isso é uma demonstração bíblica do comportamento de Saul. Certa vez Saul, ele tinha tanta raiva dos inimigos que ele falou o seguinte: ninguém do meu exército vai comer enquanto a gente não se vingar. É algo absurdo. Qual é o cara que vai deixar de alimentar o seu exército para uma luta? Eu tenho que alimentar o meu exército, né? Eu tenho que nutri-los, eles têm que estar fortes, alimentados, descansados. Uma pessoa com fome é uma pessoa fraca, uma pessoa cansada, uma pessoa que pode ter tontura, uma pessoa que não pode conseguir resistir, né? Então assim, é algo absurdo eu prejudicar os meus pelo ódio que eu tenho de outra
pessoa. Então existe uma relação histórica entre os descendentes de Isaac e de Ismael. A Bíblia fala que os árabes, eles atacaram Judá na época do rei Jeorão. A Bíblia fala que o rei Uzias, prevaleceu sobre os árabes. No livro de Neemias, está escrito que Neemias estava construindo um muro e houve opositores. A maioria das pessoas só fala de Sambalate e Tobias, mas o texto fala Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe. Você está vendo que eles sempre estavam ali? Aonde tinha gente de Deus, judeu, sempre tinha um opositor se levantando, se opondo. E a Bíblia fala no livro de Neemias de Gesem, o árabe, num texto. Em outro texto fala Sambalate, Tobias e os árabes, no plural. Não fala só de Gesem, que era um árabe. Haviam outros. Então sempre se levantaram contra o povo de Deus. A disputa entre os árabes e os judeus, entre os árabes e Israel, se dá no plano físico e no plano religioso. Existe uma disputa por terra, porque há o entendimento do judaísmo, do cristianismo e do islamismo que a terra de Israel é a terra prometida. Então todo mundo está se matando por causa daquela terra. Todo mundo entende que aquele lugar, estou falando do chão físico, é sagrado, e eles estão se matando porque todo mundo quer tomar posse daquela terra. Então essa briga existe no plano físico. Antigamente houve uma coordenação desses países pela Inglaterra e pela França. E quando a Inglaterra e a França assumiram, para tentar amenizar as coisas, os árabes que outrora eles eram nômades, ou seja, pessoas que sempre ficavam andando, andarilho, eles decidiram parar e construir casas, cidades. E nesse gosto de construir cidade, tomar posse da terra, eles passaram a cobiçar a terra de Israel, nesse entendimento de que a terra de Israel é a terra prometida. Israel fica no Oriente Médio e fica no meio de 3 continentes. De um lado nós temos a Ásia, a fronteira com a Ásia, embaixo a África e do outro lado a Europa. É bem no centro do mundo, Israel fica bem no centro do mundo. Então, a história vai nos mostrar, amados, que os opositores de Israel, eles se levantam há muito tempo. E o ódio deles é tremendo. Eu fiz uma pós-graduação em comércio exterior e eu nunca esqueci um relato de um professor no qual ele disse que um país islâmico importou toneladas de açúcar. O problema é que esse açúcar ele vinha de Israel, Algum país islâmico comprou açúcar de Israel. O problema é que quando os pacotes de açúcar chegaram, eles estavam com o emblema da estrela de Davi, Davi é um dos maiores nomes de Israel. Até hoje se fala de Davi nas suas tropas. Davi é visto como o valente deles, só por causa da estrela, aquela estrela que tem na bandeira de Israel. Eles mandaram todo o açúcar de volta. Mandaram reembalar, novas embalagens só porque tinha o emblema da estrela de Davi que remete a Israel. Então assim, essa história ela é muito antiga. Quando Israel foi fundada, os ingleses que tomavam conta saíram, Israel foi fundada. A história vai nos dizer que no outro dia Israel foi invadida pelo Egito, pela Síria, pela Jordânia, e começou-se uma guerra chamada Guerra da Independência. No outro ano Israel venceu e expulsou 750 mil palestinos. Por palestinos, entenda, grupo Hamas, que ficaram refugiados. Houve uma outra guerra contra Israel, chamada